a graça e a paz de Jesus inunde seu coração nessa noite. A você que está aqui e também cada um que está em casa agora também nos assistindo. Eu quero convidar você a orar comigo agora. E creio que o Senhor tem algo a ministrar aos nossos corações. Você crê nisso? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Não importa qual a circunstância que você esteja não apenas vivendo ou vendo, creia, Ele está. Ele está. Jesus está. Diga, Jesus está. Espírito Santo, guia-nos nestes instantes onde precisamos que o Senhor fale conosco por Tua palavra. Teus filhos vieram para ouvir a Tua voz. Teus filhos vieram para ter comunhão. Teus filhos vieram para Te adorar. Por favor, Senhor, eu clamo para que Tua presença inunde nossas vidas, este ambiente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, com graça e misericórdia, nos visite, nos toque. Basta um toque, Senhor. Basta um toque, Senhor. Basta um toque Teu. Aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles sintam esta mesma presença onde estiverem, Senhor. Às vezes não ao vivo, mas vão assistir depois esta mensagem. O Senhor está. Não importa se no mês seguinte ou daqui 10 anos, se o Senhor não voltar, Jesus, que a mesma intensidade visite esta pessoa agora ao ouvir esta mensagem. Toma-me nos Teus braços, envolva-me com Teus ternos afetos, livra-me de mim mesmo e me esconda atrás da cruz de Jesus, que Ele cresça, que eu diminua. No nome do Teu Filho, Pai, eu oro com toda a minha fé. E a igreja diz amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas a Jesus? Diga assim comigo, um versículo. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você já foi confrontado consigo mesmo? Pedro teve uma experiência muito forte quando conheceu Jesus. Aquele encontro ganhou um título, e o título foi A Pesca Maravilhosa. Jesus se aproxima, tinha 2 barcos, estavam vazios ali na praia, lá no lago de Tiberíades, conhecido como mar, né? Eles chamam de mar, mas é um grande lago, Mar da Galileia. Os apóstolos, antes de serem apóstolos, em especial no caso eu estou me referindo a Pedro, Tiago e João, eram inclusive sócios. Eles tinham este negócio, eles pescavam lá. Passaram a noite, especificamente nesse dia que Jesus aparece, não pegaram nada. O barco, os 2 estavam vazios ali na praia. Jesus chega e ele fala assim: posso entrar? Ele entra no barco. E quem entende de acústica e física sabe o porquê Jesus fez isso. Alguns acham que Jesus subiu no barco para poder a multidão não cercar, porque sim, uma multidão chegou para ouvir Jesus.
Não, a física nos explica. A voz de Jesus não tinha caixa de som, não tinha microfone, mas o lugar onde ele se posiciona no barco e um pouquinho para dentro da água, eu não sei o nome especificamente, mas a voz dele era propagada com mais força e toda a multidão podia ouvi-lo. Diga assim: a multidão ouviu. Interessante. Todos que estavam lá ficaram assim abençoados com as palavras que Jesus liberou. Mas a multidão foi embora. A multidão foi. E de repente Jesus se vira para Pedro, Simão Pedro, e fala para ele assim: vamos mais para o fundo. Na verdade, não disse vamos, ele disse vá. Vá para águas profundas e lance as redes novamente. O Pedro falou: Senhor, passamos a noite toda aqui, pegamos nada, mas por tua palavra iremos. Eu queria que você entendesse algumas coisas importantes. Eu queria que você pensasse quem é você no que tange ao relacionamento com Jesus. Será você multidão? Porque, veja, não é uma crítica, me entenda, de forma alguma, não, de todo o meu coração. Ei, se de repente você não me conhece, está aqui pela primeira vez, ou me assistindo pela primeira vez, eu ouvi isso do John Maxwell, e eu vou fazer a minha aplicação. Ele tem uma frase que ele repete muito, ele diz: meu nome é John, e eu sou seu amigo. Eu quero dizer para você que talvez não me conheça, meu nome é Marcelo, e eu amo você. Talvez você possa até falar: mas como é que você me ama? Você não me conhece. Da mesma forma que eu poderia perguntar: como é que você fala que é meu amigo, John? Nós não temos nem relacionamento. O amor com que eu te amo é a razão pela qual eu estou agora aqui em pé, porque do contrário não estaria. A razão pela qual eu te amo talvez não será expressada por um abraço, por um presente, ou pela minha presença no teu aniversário, mas pelo cumprimento do chamado que Deus me deu por sua vida. Acredite em mim. Tudo que eu vou compartilhar com você nessa noite é porque eu escolhi amar você, mesmo não te conhecendo. Não é um amor de amizade que nasce a partir de um relacionamento. É um amor de escolha, de decisão. E tudo isso é óbvio, é porque Ele me amou primeiro. Então, de repente, Pedro, ele ouve esse comando, e o chamado era: vá para águas profundas, sai do raso. E eu queria fazer algumas aplicações hoje aqui. Queria que você refletisse, pensasse comigo um pouco. Óbvio que eu quero ajudar você a tomar uma decisão muito importante na sua vida hoje. E quando eu falo da multidão, não se esqueça, meu nome é Marcelo, eu amo você. Não estou te criticando, comparando você à multidão. Na verdade, eu estou fazendo uma pergunta e quem responde é você. Tanto que você não está numa praça e de repente um pregador interpela você durante o seu trajeto e quer pregar e falar. Não, você está numa igreja. Aquela multidão, quem sabe alguns estavam por ali, mas a maioria foi até Jesus porque Jesus estava falando. E você não veio aqui para ouvir o bispo, ou você veio para cultuar a Deus. Mas, interessante, depois da mensagem, depois da palavra, o que entendemos quando lemos o texto, está lá em Lucas,
a multidão vai. E uma palavra se dirige de forma bem específica a Simão. E um convite aparece: vá para águas profundas e lance as redes novamente. Duas coisas que eu queria que você refletisse agora, dentro desta base que eu já apresentei. A primeira coisa que faz você ir embora, depois de ouvir a palavra de Jesus, é estar satisfeito com o que você já experimentou e ouviu. Que bacana, que princípio bonito. Eu peguei aqui, vai me ajudar amanhã no trabalho. Ótimo, muito bom. Eu vou aplicar, vai dar certo. Você viu a técnica de Jesus, a hora que ele usava da oratória? Vai me ajudar muito com técnica de venda. Essa semana eu vou aplicar. Você viu como Jesus ali, ele olhava e como ele... Uau, demais. Então a primeira questão talvez seja você estar satisfeito com o que já ouviu de Jesus. E tudo bem, afinal de contas você ama Jesus, você veio para ouvi-lo. Mas talvez uma segunda coisa faça você não corresponder ao convite da profundidade. Talvez seja algo pessoal consigo. É onde você não se vê digno. E de repente um filme passa na sua cabeça. Incrível como que a vida ela é cíclica. Como que experiências são cíclicas. A questão principal aqui está: se você só vai ficar andando em círculos, diante das crises, diante dos problemas, diante das confrontações que recebemos, se você só vai continuar, puxa vida, falhei, eu vou tentar, caí de novo, decepcionado comigo, de novo, e ficar andando em círculo, ou se você vai, a partir de uma frustração, de uma queda, de um erro, escolher ouvir o convite, águas profundas. E perceba que este convite não se dá por conta da sua performance. Não esquece, você não pegou nada à noite, você não fez nada. Estou te conhecendo agora, Pedro. Você é o primeiro sermão que você ouviu falar de mim, mas pessoalmente é o nosso primeiro encontro. O que Pedro havia feito para chamar a atenção de Jesus nesse conceito humano e religioso que temos, onde para ele me aceitar, para ele me ouvir, para ele me dar algo especial, eu tenho que fazer algo por ele. Isso é um conceito humano, é um conceito pagão. O conceito cristão, o conceito da palavra, o conceito que vem do Pai, é a graça onde Ele se manifesta. E a resposta é nada. Pedro não havia feito nada. E Jesus então chega para ele e faz um convite mais que especial. Águas profundas tem a ver com lugar de comunhão, intimidade, milagre, cura, sobrenatural. Mas quem sou eu? Lembra do andar em círculo? Se você é multidão, você se contenta com o que você ouve, volta para casa. Você tenta no seu esforço humano, cai de novo, e se renova e tenta de novo, e fica nesse âmbito. Mas se você aceita o convite das águas profundas, nesse círculo você dá um passo, e você não fica nesse nível. Venha para águas profundas. Você
passa um nível e o ciclo continua. Só que você não está mais aqui, você subiu. E tudo isso não é por sua performance, mas é por ouvir e atender e corresponder a um comando de Jesus. Você sai daqui e vem para cá. E você agora se encontra numa espiral ascendente, onde a tua situação atual está acima da anterior. Essa é a diferença dos que continuam vivendo as mesmas coisas todos os dias e daqueles que ouvem o comando de Jesus e aceitam o convite para coisas maiores. E de repente eu me volto a Pedro. Pedro, ele faz uma análise, em primeiro lugar, humana. A primeira análise de Pedro é a seguinte: mestre, passamos a noite pescando, não pegamos nada. O melhor horário da pesca é a noite. E se no melhor horário não pegamos nada, agora esse é o pior. Mas olha que interessante. Pedro dá uma resposta para Jesus. Diz assim: mas porque é o Senhor falando, iremos. Porque é o Senhor falando, iremos. E agora o Pedro reúne ali o Tiago, o João, quem sabe mais alguns, e eles vão para estas águas profundas. E Jesus fala: quando chegar naquele lugar, lance as redes. É interessante porque eles não ficaram como nós que gostamos de pescar, horas e horas e horas esperando o peixe chegar, ou pegando o nosso barco e correndo atrás procurando o cardume. Hoje tem radar, tem barco que o cardume, para o barco. Não, eles atendem a um comando, chegam no lugar onde Jesus falou, lançam a rede. E o texto de Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11, que está falando de todo esse episódio que eu estou parafraseando para vocês. Ali diz que logo que lançaram as redes, elas ficaram cheias. Uau! Agora um detalhe muito interessante: tinha tanto peixe, que tiveram que trazer o outro barco, porque esse encheu e o outro barco também. Mas um outro detalhe muito importante é que conforme puxavam as redes, era tanto peixe que as redes rasgaram. A rede começou a rasgar, tamanho peso desta pesca maravilhosa. A experiência de Pedro se dá por conta de uma correspondência a um comando de Jesus. E eu consigo entender algumas coisas importantes que talvez a multidão não percebe. A multidão está satisfeita. Poxa, que gostoso, que louvor bonito, que palavra bonita. Ai, o bispo estava inspirado hoje. Não sei o quê. E fica nessa, e volta para casa do mesmo jeito, como eu disse, quem sabe aplicando alguns princípios que aprenderam. Mas há um convite para um lugar que está aberto para todo mundo. E é isso que eu quero que você entenda, porque Deus não tem filhos prediletos. Aí você, mas era Pedro. Pois é, mas a multidão foi. A experiência que Pedro teve não tocou Pedro, tocou Tiago, tocou o João e tocou todo mundo que estava vendo. Mas resolveram ficar. E ao ficar, aos que receberam a palavra e o convite, resolveram, diga, obedecer. Obediência. Será que você conseguiria? Eu acredito que não. Vamos supor que você tenha 10 anos de membresia desta igreja.
Vamos lá. Giovanni, você é rápido no raciocínio. Pega o celular e abre a calculadora para mim. Abriu? Então, vamos fazer uma continha rápida? Vamos supor que você seja só multidão. Você só vem de domingo na igreja. Só de domingo. Aqui, o nosso culto tem duração de 1h30, 1h40. Quando sou eu dou uma escorregada, acabo indo um pouquinho mais. Vamos arredondar para 2 horas. Tirando o tempo que você leva, estacionamento, etc. 2 horas. Então vamos supor que você é multidão. Você só vem de domingo. Você não faz mais nada. E você tem 10 anos de membresia. Então vamos lá. São 10 anos que você vem à igreja. Então 10 vezes 12. Perfeito? Que são 12 meses. Agora 12 vezes 4. Que são 4 domingos. Não vamos contar nem o 5º domingo, que tem, né? Tem mês que tem 5, mas vamos ficar só aqui. Fechou? Agora faz vezes 2, que são 2 horas. Deu um número aí? Hã? 96 mil horas? Hã? 960 horas. 960 horas. Quantas horas uma faculdade para você fazer uma matéria? Vou fazer direito. Quantas horas aula você precisa ter no currículo para depois de 5 anos ter uma formatura? Eu estou falando só de crente domingueiro. Agora, vamos acrescentar célula, vamos acrescentar as conferências, vamos acrescentar o seu tempo devocional com Deus, vamos acrescentar culto de terça-feira, vamos acrescentar a sexta eu vou no Método Soul, vamos acrescentar o jovem, meu irmão, faz vezes, quantas horas deu? Depois de 5 anos numa faculdade de Direito, você ganha um diploma e está apto a ser um advogado, se passar no concurso. E se também passar em concurso, você pode tornar-se um juiz, um magistrado, você pode tornar-se, né, um promotor, você pode se tornar um delegado, e uma série de possibilidades. Mas você, depois de 10 anos de crente, irmão, depois de tantas horas ouvindo a palavra, ouvindo ensinamento, ouvindo tantas coisas, me apresenta os teus frutos. Eu vou repetir, tem 2 coisas que separam você das águas profundas. A primeira é a satisfação com o raso, é a satisfação de só frequentar. O segundo é não achar-se digno do lugar da intimidade, porque não permitiu Jesus curar tuas emoções. A primeira experiência de Pedro o leva a algo muito interessante, porque assim que retornam, Pedro está maravilhado, Pedro está assim completamente com a sua mente borbulhando. Nunca vi isso, nunca experimentei isso. Uau! Aí Jesus fala, faz o seguinte, larga todas estas coisas, deixa a rede, deixe o barco, deixe essa profissão, eu quero transformar você em pescador de homens. E de repente, diante da primeira manifestação sobrenatural que Pedro tem pessoalmente, Jesus fala, abra mão disso. Mas por quê? Porque tem coisa maior para você experimentar. E aqui eu retorno para aquela espiral ascendente. Se você ficar com o primeiro milagre, se Pedro se satisfizesse apenas com a pesca maravilhosa, a primeira, ele nunca iria ver coisas do tipo Lázaro ressuscitar depois de 4 dias, cegos enxergando, coxos de nascença levantando e andando, mudos falando e endemoniados sendo libertos. Há um convite para mim e para você para irmos mais profundo. O lugar da profundidade, as águas profundas,
fala de intimidade. Águas profundas fala de um lugar onde você e eu temos acesso a coisas assim que multidão não consegue viver e perceber. Não porque não podem, porque não querem. Eu acho que aqui já ficou claro. Até aqui ficou claro, isso não ficou? Sim. Eu me recordo de grandes mesas onde eu fui convidado a sentar, que fiquei constrangido. Mesa é lugar de intimidade, como eu falei, é um lugar assim que não é qualquer um. Pastor, o senhor não falou que a multidão, que é para todo mundo? Para todo mundo que já aceitou Jesus. Todo mundo que já tomou o primeiro passo de convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Onde você se colocou debaixo do senhorio dele. Eu acho isso aqui interessante porque tem muita gente chamando Jesus de Salvador, mas não o recebe como Senhor. Eu falo, que Salvador é esse? Que faz algo que você não pode fazer, que resolve um problema que você não pode resolver. Mas quando ele te dá um comando, você bate de frente e fala, isso eu não quero, isso eu não faço. Minha vida, minhas decisões, minha vida, eu que... Ué, então vamos deixar uma coisa clara. Ou ele é Senhor e Salvador, ou nem perca tempo de chamá-lo de Salvador. Porque se você quer apenas a salvação que ele oferece, mas não o senhorio que ele te dá, porque te ama, ei, meu nome é Marcelo, e eu amo você. O que eu estou te dizendo não é para te constranger, nem para te acuar, nem para deixar você, quem sabe, entristecido. Eu estou falando algo que mexe comigo, que eu vivo, que eu acredito de todo o meu coração. Convide-o para ser Senhor e Salvador, porque nem você consegue imaginar onde Ele quer te conduzir. E então eu me vejo diante de mesas. Eu me recordo, uma vez, eu tive tantas experiências, deixa eu pegar algumas, de alguns anos para cá. Eu sempre fui uma pessoa reservada. Tem pessoas que são, assim, gostam, network, conversam, fazem amizade facilmente. Eu sou mais, eu já disse isso aqui, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa retraída. Às vezes, esse pastor é metido. Não é, eu sou assim. Verdade. Eu preciso fazer um esforço muito grande para poder... Esses dias o pessoal fala assim, como é que é pregar para essa multidão? Você faz isso com os pés nas costas. Meu irmão, você não está entendendo, porque não é o fato de ter habilidade de oratória, é o fato de você entender o peso da glória de Deus e o que Ele quer fazer. Não sou eu, não é uma performance humana. Eu posso me preparar o melhor que for, se não houver óleo, se não houver presença do Espírito Santo, nada do que eu fale ou faça vai valer alguma coisa. Então, não importa se para 5.000, para 1.000, para 500, para 5, o temor é o mesmo. E depois de tantos e tantos anos, diante de um púlpito, pregando para milhares de pessoas, conferência para 5, 10 mil pessoas, todas as vezes que eu subo no altar para liberar a palavra, eu falo, Senhor, eu sou tão indigno. E eu me recordo de convites assim à mesa. Uma vez eu estava em Brasília, a convite de um amigo. Eu vou falar aqui, esse amigo, ele é muito querido. Ele é um abridor de portas. O JB Carvalho, estava essa semana com ele, lá em Brasília. Mas esse evento já faz uns bons anos. Estávamos lá no Ulisses Guimarães, um lugar enorme, gigantesco, uma conferência com milhares de pessoas. Os maiores pregadores do Brasil, do mundo. Eu me recordo que aquele dia em específico estava o Bill Johnson pregando. E eu já me senti constrangido porque eu estava lá como convidado do bispo. Então, tem a multidão que está lá assistindo.
Eu já tinha um lugar reservado, não porque eu paguei, não porque eu comprei, mas porque ele me chamou. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí depois, quando terminava o evento, eu falei, tem uma sala onde todos os cantores e os preletores vão lá para poder jantar, ter comunhão. O tempo de mesa é o que nós, pastores sêniores, quando nos encontramos, é o que nós valorizamos, o nosso tempo de mesa, onde compartilhamos experiência, onde abrimos coração, onde falamos das nossas dificuldades, dos nossos anseios, e isso nós vamos ajudando uns aos outros, é demais. E eu estava lá, a convite dele, eu já estava constrangido, mas dentro dessa sala, onde estavam pessoas que eu só enxergava através das mídias e da televisão, tinha uma outra sala dentro dessa sala. Só que a sala dentro dessa sala era uma sala menor, tinha só uma mesa. E lá só entrava 5, 6, 7 pessoas no máximo. E de repente, eu já me sentindo indigno de estar na primeira, eu escuto uma voz: Toschi! JB João de Toschi, o amigo. Falei, oi, vem cá. Falei, está precisando de alguma coisa? Tipo assim, quer que eu pegue água? Quer que eu caiu alguma coisa no chão? Quer que eu... Falei, não, senta aqui comigo na mesa. Irmão, eu na verdade falei, como é que eu falo não para ele? Eu fiquei pulsando, não, inventa alguma coisa para falar não. Inventa alguma coisa. E não vinha nada, Falei, senta logo aí, vem cá, senta aqui do meu lado. Aí eu sento do meu lado. Na ponta estava o Bill Johnson, estava o JB. No outro tinha um governador, no outro tinha não sei o quê, no outro tinha um desembargador, no outro... Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tentei meio que descer, escorregar na mesa. Aí eu me lembrei de uma palavra profética que eu havia recebido do Judá Bertelli, o profeta Judá Bertelli. Alguns conhecem. Não dá para trazer o Judá de domingo, porque o culto não termina. E aqui nós temos 5 celebrações. Ele vive numa outra dimensão, mas é um santo homem de Deus. Tive experiências extraordinárias com ele. E eu me recordo de uma das experiências que eu tive com o Judá Bertelli. Nós estávamos no meu gabinete, Judá Bertelli e alguns da equipe. Entre eles o pastor Diego, que está agora numa missão, não está hoje com a gente, porque está a trabalho em São Paulo. E de repente o Judá olhou para mim e disse assim, manto, estou vendo você numa mesa. Ele falou assim, está o Bill Johnson e está cheio de príncipe na mesa. Eu falei, não é que eu duvidei. Eu falei assim, mas o profeta também erra, né? Porque eu falei assim, não, poxa. Mas eu não ia falar nada para o Judá, deixa, né? Falou, está dito. E de repente, a hora que eu estou ali sentado na mesa, na ponta está o Bill Johnson. Eu falei, meu Deus, aquela palavra. Aí eu peguei o celular bem disfarçado. Debaixo da mesa assim, eu só tirei uma foto do Bill Johnson e mandei para o pastor Diego. Ele falou, a palavra. Eu falei, pois é. Aí eu fiquei, quando o Judá liberou aquela palavra, mas quem sou eu? Porque eu falei assim, impossível. Primeiro, meu inglês, irmão, para sair um The Books on the Table, eu tive que decorar muito tempo. E eu falei, quando que eu vou estar numa mesa com o Bill Johnson? Meu inglês, eu não vou entender o que ele fala, menos ainda, não tenho. Eu falei, nunca. Porque essa segunda barreira que nos impede de viver o profundo e a intimidade é de olharmos para nós antes de olharmos para Ele. E essa barreira se forma diante de nós. E de repente eu estava lá sentado, eu falei, Senhor, que é isso? E aí, queridos, eu quero que você entenda algo muito poderoso, porque Jesus não está chamando você para uma experiência, Ele está chamando você para um lugar de experiências. Um lugar de experiências. A tua obediência aos primeiros comandos leva você a exercitar a tua fé de tal forma que quando as outras começarem a surgir, você sempre vai ter, em primeiro lugar, a consciência de quem você é. Sexta-feira, depois de uma mentoria muito poderosa que participei lá em Brasília, eu até compartilhei no meu Instagram, vai lá, assiste 2 minutinhos.
Se não me segue lá. Eu sempre estou postando coisa boa ali, uns insights, umas palavras de sabedoria, umas remas. E no story de vez em quando umas bobagens. Mas ali na parte ali no feed sempre tem coisa boa lá. De vez em quando eu ponho a foto da Cacau, da minha cachorrinha ali, mas é bem de vez em quando. Mas sexta-feira me veio uma palavra através do bispo, que eu falei assim, Jesus. Aí ele falou assim, Moisés. Eu falei assim, Moisés eu conheço, eu prego toda hora do Moisés. Ele falou assim, 40 anos, os primeiros 40 anos, Moisés viveu ouvindo que era alguém. Ele foi ensinado a ser alguém. Ele cresce aonde? No palácio. Ele era filho da princesa, filho da filha de Faraó, que a filha do Faraó adotou Moisés. Então ele passa 40 anos aprendendo que era alguém. Depois ele foge do palácio. Ele passa 40 anos lá na terra de Midian. E por 40 anos ele aprendeu que não era ninguém. Quem era Moisés? Depois de mais 40. A Bíblia diz assim, Moisés estava lá vivendo, casou, o sogro dele era o tal do Jetro, e cuidava do rebanho do sogro. O Moisés não tinha nem rebanho, pastor Eliezer. 40 anos eu sou o cara, sou o príncipe. Os outros 40, eu não sou ninguém, nem rebanho eu tenho. Eu sobrevivo cuidando do rebanho do meu sogro. Interessante que é nessa hora que Deus aparece na sarça e fala, vai libertar meu povo. Aí Moisés fala, eu não sou ninguém. Aí Deus fala, é exatamente isso que eu preciso. Porque os próximos 40 anos você vai ver o que eu, o Jeová Todo-Poderoso, faço com ninguém. Então quando eu olho para essa experiência de Pedro na primeira pesca, e Jesus fala assim para ele, larga e me segue. O Pedro fala, larguei. Mas tinha uma barreira na cabeça dele. No primeiro momento ele se achava, daqui a pouco ele não se achava nada. Mas ele viveu tanta coisa e ele começou a experimentar, nos 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra, uma espiral ascendente, onde ele acertava, errava, se frustrava, tentava de novo, aí vinha a palavra de Jesus, aí ele se levantava, entendeu? Até o dia que o Pedro começou a achar que era alguém. E quando ele achou que era alguém, Jesus olhou para ele e falou assim, você vai me negar 3 vezes. Jamais. Jamais. Eu morro contigo, mas não te nego. Incrível como chega um momento na vida da gente onde a gente quer peitar Jesus, né? Aí Jesus tem que falar com Pedro. Que ele continua sendo o mesmo Pedro de quando o encontrou, ou seja, ninguém. Aqueles 2 barcos cheios, não se esqueça, fui eu. Os milagres que você viu, a ajuda que você proporcionou nestes anos de ministério, fui eu. Foi o poder do Espírito Santo. Mas Pedro, por alguma razão, por conta da sua liderança, por conta da tua personalidade, você está permitindo a carne falar que é você. Pois deixa eu te dizer algo, Pedro. Eu intercedi por você, porque o diabo veio te peneirar. E você só está aqui porque eu orei por você. E de repente, num lugar de mesa, num lugar de intimidade, na ceia, a famosa, nós denominamos Santa Ceia, Jesus fala, você vai me negar. E ele fala isso diante de todo mundo, porque todos os demais, inclusive os evangelhos, é que nos falam. Se é eles que registraram, eles vivenciaram. Jesus não falou no ouvidinho dele, você vai me negar. Falou na frente de todo mundo, porque ele tinha que entender, você não é ninguém. O orgulho dele é ferido, jamais. Mas conforme Jesus previu, por revelação do Espírito, aconteceu.
Nessa hora, Pedro parece que desiste das águas profundas. As águas profundas é o lugar da intimidade. Eu vou perguntar, faz de conta que vocês... Águas profundas é o lugar da intimidade. Mas agora eu vi que eu não sou ninguém. Então não é para mim. Ele quis dar o seu melhor. O que Jesus está dizendo, gente, para mim e para você? Nada contra você se esforçar e dar o seu melhor, mas não confie no que você pode fazer para viver esse lugar de intimidade. Não é a obra, ou não são as obras. É Ele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Mas o Pedro, ele de repente, parece que desiste. Jesus fala, aguardem no cenáculo, até vocês serem cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. Jesus apareceu para eles no cenáculo, lá está em João capítulo 20, quantas experiências lindas. Quando ele vê o túmulo vazio, lembra que a Maria Madalena chamou o João e o Pedro foram, e eles creram na ressurreição quando viram o túmulo vazio. Retornam, momentos depois Jesus aparece, a porta estava trancada, Jesus aparece. Pedro viu o quê? O sobrenatural, Jesus ressuscitado. O que isso significa? Intimidade. Jesus não aparece na multidão, aparece primeiro na intimidade. Apareceu primeiro para Maria Madalena, apareceu para os dois, Cleopas e o amigo voltando para Emaús, e depois aparece para os discípulos que estavam reunidos, um grupo um pouco maior, cerca, sei lá, num primeiro momento 120 pessoas ou 500 pessoas, depois ficaram 120, e Jesus aparece ali para eles. E nessa aparição milagrosa de Jesus ressuscitado, é o convite sendo reiterado. Águas profundas. Depois de uma semana, Jesus aparece de novo, porque da primeira vez tinha um discípulo, o Tomé, não estava, e Jesus retorna. E Jesus, muitas outras vezes, teve ali aparições, mas eu chamo a sua atenção para uma ênfase, onde eu quero concluir nessa noite. E eu quero orar com você e por você. Porque, como eu disse na introdução, tem um convite ativo de Jesus para a tua vida. Venha para as águas profundas. No capítulo 21 de João, diz que Pedro fala, vou pescar. E Pedro resolve ir para um lugar onde Jesus havia dito, deixa. Mas me chama a atenção que na segunda pesca maravilhosa, porque é a experiência que eles têm. Incrível, que semelhança. Olha aqui, eu estou concluindo já. Presta muita atenção nisso. O Pedro vai pescar e os discípulos dizem, vamos contigo. Pescam em qual horário? João capítulo 21. À noite. O que eles pegaram? Volta para Lucas 5. Pegaram? Nada. Quem que aparece? Na primeira? Jesus. Quem que aparece no mesmo lugar, lá no Tiberíades? De novo, quem que aparece? Jesus, só que agora glorificado, ressuscitado. Eles já estão nas águas profundas. Da
primeira pesca, Jesus fala: vão para as águas profundas. Da segunda vez, eles já estão no lugar. O comando foi só o seguinte: joga a rede. Isso é coisa minha. Jesus falando comigo. É coisa minha. Então ele já está no lugar da intimidade. Eles já estão nestas águas profundas e Jesus dá o comando. Num primeiro momento, é interessante, eles não reconhecem que é Jesus. Eles jogam as redes. E quando jogam as redes, a Bíblia diz que eles recolheram 153 grandes peixes. E nunca tinha feito sentido para mim o fato de serem grandes peixes. Não sei porquê. Eu sei que tudo que a Bíblia relata e diz tem uma razão e tem um propósito. Mas eu sempre me perguntei, por quê que na segunda pesca maravilhosa, o texto fala que foram grandes peixes? Sempre me perguntei, sempre. E hoje à tarde, porque um outro detalhe que sempre percebi em João 21, na segunda pesca maravilhosa, que está destacado e eu também não entendi o porquê, é que as redes, mesmo sendo grandes peixes, a rede não se rompeu. E hoje me veio uma rema. O Pedro da primeira vez, ele não está acostumado com o sobrenatural. Mas depois daquela experiência, ele sabia que a qualquer momento, quando Jesus põe a mão, o exponencial acontece. E ele aprendeu que viver fora do natural e escolher viver no sobrenatural é estar preparado em todo momento. Eu fico imaginando, e agora é uma suposição, Pedro indo para a pescaria à noite. E mesmo com o coração ferido, não com Jesus, ele está ferido consigo. Lembra que eu estou te dando 2 apontamentos que nos impedem de viver este lugar de profundidade: a satisfação e achar que não somos merecedores. Eu estou tratando a segunda. Mas eu estou na intimidade, eu conheço Jesus, eu vi Ele ressuscitado. Ele não virou as costas quando ressuscitou porque eu neguei, Ele falou comigo. Tenho acesso, eu oro, Ele responde, eu venho na igreja, eu peço, eu vejo Ele responder, mas parece que não flui a intimidade. Não flui da forma como eu gostaria que fluísse. Mas eu não estou negando Jesus, eu não estou saindo da igreja, eu não estou negando a minha fé. Eu só entendo que esse lugar é tão santo, tão digno, tão absolutamente magnífico, que eu não... Quem sou eu para estar ali? Eu tentei por 3 anos e meio, dei o meu melhor, mas eu me decepcionei comigo mesmo. Mas quando ele vai pescar, e aqui vem a minha suposição, eu fico imaginando Pedro pegando algumas redes emprestadas, porque ele abandonou tudo. E quando ele vai pegar as redes, eu fico pensando assim: essas não, são frágeis. Pedro, mas não. Se vamos pescar de novo. Da última vez, nós mergulhamos sem saber o que acontece quando Jesus está conosco. Mas agora, nós não ouvimos um comando dele para pescar. Pelo contrário, o comando era ficar no cenáculo aguardando. Mas mesmo quando eu estou fora e fazendo algumas coisas
que nem era o foco fazer, isso não diz que Jesus não estará comigo. Parece que a experiência neste âmbito sobrenatural de Pedro faz ele simplesmente pegar redes mais reforçadas. E de repente, quando eles puxam, na segunda pesca maravilhosa, quando eles puxam a rede, o texto diz: apesar do peso, apesar dos 153 grandes peixes, o texto diz, a rede não se rompeu. Quando eles chegam na praia, Jesus tem peixe na brasa e pão para dar para eles. Diga comigo: o lugar das águas profundas é o lugar da intimidade, é o lugar da comunhão, é o lugar da satisfação e é o lugar da contemplação. Todos estão maravilhados, mas um se afasta e vai lavar as redes. O que não se achava digno de estar ali. Jesus, ele fica com aqueles ou vai restaurar o Pedro? Ele vai. Ele só tem uma pergunta para o Pedro, que repete por 3 vezes. E é a única pergunta que ele vai fazer para você hoje aqui: você me ama? Jesus não vem para Pedro dizer assim: eu não te falei que você ia errar? Eu não te falei que você ia negar? Eu não te falei que você ia pensar em desistir? Eu não falei que você, eu não falei. Não. Jesus só fala assim: você me ama. E aí o Pedro, da última vez, na terceira vez, porque desde a primeira ele está dizendo: eu te amo. Mas na terceira ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mesmo se eu quisesse dizer que eu te amo só por falar, o Senhor saberia, mas o Senhor sabe. Esse convite, muitas vezes, que eu recebo do Senhor me constrange de uma forma. Esse lugar do sobrenatural, esse lugar do milagre, esse lugar do favor, esse lugar onde coisas incríveis acontecem. Eu ouço esse convite, mas eu não me vejo muitas vezes digno. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ele diz: então cuida e pastoreia as minhas ovelhas. O lugar da intimidade é um lugar de escolha. É uma decisão que eu não posso tomar por você, e ninguém pode tomá-la por mim. Jesus faz para você. É você quem vai decidir se volta para casa hoje como multidão, satisfeito com o que recebeu, ou se vai dizer: não, eu quero experimentar pescas maravilhosas. Eu quero ver milagres. Eu quero ver o Senhor agir na minha vida de uma forma exponencial. Eu quero ver Jesus me levando a um nível, a um lugar de abundância, onde eu posso gritar, onde eu posso me lançar aos pés dEle, onde eu posso declarar em liberdade que Ele é tudo para mim. Eu não sou diferente de você, eu não sou diferente do Pedro, e você não é diferente de mim. Eu não sei quantas vezes você pensou em desistir, você pensou em parar, quantas vezes você pensou que não era digno. Quantas vezes o diabo zombou na tua cara, dizendo: você não tem fé. Eu não sei quantas vezes você, não sei, mas eu só consigo agora ouvir uma pergunta: você me ama?
E eu só tenho uma resposta para dar para ele: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, pastoreia. E o que você precisa fazer não é outro lugar senão nas águas profundas, no lugar da intimidade, no lugar da contemplação, no lugar da satisfação. É o lugar da minha presença manifesta. Há um convite para você hoje. Há um convite para você vir a estas águas profundas. Se você ainda não tomou essa decisão pela primeira vez, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o primeiro passo. Não tem como experimentar nada antes disso. O altar está aqui, o corredor está aí. Você pode vir, você está na tua casa, você pode gritar, você pode clamar, você pode declarar o seu amor por Jesus, você pode fazer o que o Espírito Santo de Deus mandar você fazer. Você está num ambiente seguro, você está em família, você está num lugar onde há a presença dos anjos de Deus, porque Ele deu ordens a eles estarem aqui ministrando sobre as suas vidas. E não se esqueça, porque depois que a palavra foi liberada em Lucas 5 para a multidão, o convite veio após a palavra: venha ou vá para as águas profundas. A mensagem acabou de ser liberada, a palavra acabou de ser pregada, e agora é o convite, não que eu, Bispo Marcelo, faço para você. Ei, meu nome é Marcelo e eu amo você. Esse convite não sou eu quem estou fazendo, esse convite é Jesus quem lhe faz. Venha às águas profundas. Eu quero convidar você no seu lugar a se colocar em pé. Nós vamos cantar, nós vamos adorar, e eu te dou liberdade para tomar uma escolha e manifestar esta escolha hoje. Eu quero sair da multidão e entrar nas águas profundas. Faça alguma coisa. Sai do teu lugar, fique no corredor, o altar já está tomado, mas levante a sua mão, faz alguma coisa, não para mim, mas corresponda ao que o Espírito Santo está fazendo, falando. Tem pessoas aqui que estão com seus corações ardendo, queimando. Interaja, há uma frequência espiritual neste lugar. Corresponda, entre nesta frequência do Espírito. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Lugar de cura. Seja curado nas suas emoções. Seja curado nas suas emoções. Ei, não é você, não é o que você fez, não é o que deixou de fazer, é o que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. Jesus é suficiente, aleluia. O convite da intimidade é um convite dele para mim e para você. Não corresponda ao convite da intimidade baseando-se nas tuas obras, mas na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Seja cheio do Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.
todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui, Senhor, pessoas que estão agora ao vivo na internet, pessoas que estão assistindo esta mensagem tempos depois, mas a manifestação da Tua palavra, que é atemporal, ela está tão forte e latente. Nós ouvimos com clareza o Teu convite: vá às águas mais profundas. Pai, tira aquela satisfação com o raso que nos impede, porque não achamos necessário, e tira, Senhor, a barreira onde nós nos achamos indignos, não merecedores. Senhor, em nome de Jesus, sobre nossas vidas libera cura, sobre as nossas emoções, libera cura, Senhor, sobre as nossas vidas. Não somos nós ou o que fazemos, mas é o Senhor, Espírito Santo. Há muitos aqui que tiveram esta revelação hoje confirmada de uma forma muito forte. Eles estão sentindo no físico deles. É o sentimento que Pedro teve na segunda pesca maravilhosa, onde fez com que ele permanecesse nas águas profundas e a ter experiências ainda tão mais extraordinárias, ao ponto da sombra dele, enquanto passava, curavam as pessoas. Onde o levou a liderar a igreja primitiva, um trabalho tão poderoso que possibilitou, através do Espírito Santo, do Evangelho chegar até nós hoje aqui, Senhor. Ele e todos os demais apóstolos. Senhor, eu fico imaginando o que não vai acontecer a partir da minha vida e da vida dos meus irmãos, que estão dizendo sim. Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, e tomando a decisão de navegar, de mergulhar e de permanecer neste lugar de mesa, de profundidade, de intimidade. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos convence, nos ilumina. Obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz. Eu recebo este bálsamo sobre a minha vida hoje. Eu recebo essa palavra sobre a minha cabeça e o meu coração. E eu libero, Senhor, esta mesma unção sobre a vida dos meus filhos espirituais, sobre as vidas, Senhor, daqueles que estão aqui e que estão assistindo e recebendo essa palavra. Eu oro para que você viva esse lugar tão lindo, esse lugar tão maravilhoso, esse lugar tão exponencial, que é o lugar da intimidade, das águas profundas, o lugar dos milagres, da comunhão, o lugar da intimidade. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito seja multiplicada sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Ei, não se esqueça, meu nome é Marcelo. Eu amo vocês. Uma semana abençoada e poderosa em nome de Jesus.